Alô, amigos, está no ar mais uma edição do Hoje Rural e vamos tratar de um assunto muito grave: as geadas do dia 20 de julho, os prejuízos à cafeicultura, as consequências e o que as autoridades estão preparando para minimizar os problemas. Oferecimento: Automotiva Pneus, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Posto Econômico, Colégio Atenas, Disque Areia do Luquinha, Unicerp. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, com uma produção que atingiu 34,6 milhões de sacas em 2020, representando 54% de toda a produção nacional. Além disso, o café é o carro-chefe da agricultura mineira, se destacando também na balança comercial, representando 39% da pauta de exportações do agronegócio do estado, com 2,24 bilhões de dólares de receita e 12,5 milhões de sacas embarcadas. Com temperaturas que chegaram a menos de 2 graus, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, entre as regiões mais afetadas do estado estão o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro, Araxá, Patrocínio, Monte Carmelo, Serra do Salitre, Araguari, entre outros municípios atingidos. E também o sul e sudeste do estado de Minas, em cidades como Guaxupé, Machado, Lavras, Varginha, Alfenas, Três Pontas, Boa Esperança e Três Corações, regiões produtoras de café. Em Patrocínio, no dia 20 de julho, houve regiões do município que a temperatura chegou a registrar índices negativos. O prefeito Deromarra baixou na manhã desta segunda-feira, dia 26, um decreto declarando o estado de calamidade pública em decorrência da maior geada dos últimos 27 anos no município. A Rede Hoje conversou com autoridades e especialistas do setor para fazer um levantamento da situação, especialmente na região. É o que você vai ver nessa reportagem. Há 27 anos, a agricultura não sofria um impacto tão grande. A geada do dia 20 de julho afetou todos os produtores rurais, os cafeicultores mais diretamente. Em Patrocínio, houve regiões em que a temperatura chegou a registrar índices negativos. A Rede Hoje conversou com a climatologista Marisa Diniz, professora da Faculdade de Agronomia do Unicerp em Patrocínio, que detalhou a situação. Explica o que foi que aconteceu. Realmente nós tivemos uma onda fria, muito forte. É a segunda que aconteceu, essa foi mais forte do que a primeira, e foi realmente, já estava sendo veiculado que viria uma onda fria, mas nós não imaginávamos, né, que fosse do porte desta que veio, que provocou uma geada bem ampla. Ela foi pontualizada, mas assim, os pontos foram muitos, né? É o que nós conhecemos como geada de radiação. Esse tipo de geada, ela acontece justamente porque quando o céu fica muito limpo, sem nuvens, não tem ventos, e a temperatura cai muito rápido, então a geada já é uma realidade. E dura, como durou, de 2, 3 dias esse processo mais frio. Da agora para frente a tendência é esquentar, né? Vai assim, se não vier outra onda fria. Mas a possibilidade de uma outra onda fria já fica um pouco mais difícil, justamente porque nós estamos no final do mês de julho, e agora nós estamos caminhando para o equinócio de setembro, ou seja, a questão do movimento da Terra, do movimento do movimento aparente do Sol. Então a tendência agora é esquentar. Mas como as condições climáticas mundiais estão muito alteradas, nós não estamos fora de uma situação novamente, mas pelo modelo, pelo padrão das condições climáticas, a tendência agora é que não ocorra mais. Mas como nós estamos vendo, né, nos telejornais, algumas catástrofes, pode ser que aconteça, é previsão, né? Mas pelo modelo a tendência é que isso não se repita. Nessa região aqui, qual foi assim, a temperatura mínima que se tem notícia? Para ter geada, a temperatura tem que chegar a 0. Mas em alguns pontos eu falo isto porque eu estava no local
a temperatura chegou a 2,4. Eu fiquei assim, assustada, porque eu nunca pensei que nós chegássemos a temperatura negativa, 2,4 negativo. Tá? Então, a temperatura nas áreas mais baixas, ela chegou a isto. Só que como estava muito frio, né, e foi 5h30 mais ou menos da manhã, poucas pessoas podem ter notado essa questão dessa temperatura negativa. Mas, de fato, eu estou comentando uma coisa que eu presenciei. O professor Sebastião Guimarães Cortes, diretor da Escola Agrotécnica de Patrocínio, explica o impacto desse fenômeno na cafeicultura. Foi uma grande tragédia para a cafeicultura brasileira. Esse cinturão produtor de café no qual está inserido o nosso Cerrado Mineiro, no qual está inserido a nossa região de Patrocínio, realmente nós vamos ter grandes perdas. Mas é muito cedo para que nós façamos uma avaliação. Os produtores ainda estão fazendo avaliação individualmente, ver o que é realmente dentro das suas lavouras, a lavoura que realmente foi mais prejudicada, que tem que ser arrancada ou que pode ocorrer podas, depende muito do nível em que ocorreu. E já existem algumas especulações que nós realmente vamos ter uma diminuição enorme na próxima safra 2021-22, né, e 22-23. O presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, explica quais as saídas o Conselho e os cafeicultores podem buscar. A grande preocupação do Conselho Nacional do Café é exatamente manter o produtor na sua atividade. Nós não queremos que ele abandone a sua área de produção, o seu campo e venha efetivamente para a cidade, que traria um grande transtorno para as cidades e, ao mesmo tempo, também perderíamos a tradição de ser o maior produtor de café do mundo e assim abastecer o mercado consumidor como um todo. Então nós queremos uma cafeicultura cada vez mais pujante, mais forte, uma cafeicultura que possa gerar renda para o nosso produtor permanecer no campo, isso é muito importante, e preocupados com dois aspectos. Um, da pesquisa, produzir com um custo menor, inclusive agora na recuperação das lavouras também, aquilo que poderá ser feito. Nós sabemos que temos vários tipos de lavouras que foram atingidas. Tem aquelas, por exemplo, de maneira superficial, nós falamos que foi uma geada de capote, simplesmente. Tem outras mais graves, que atingiu a canela. Tem algumas que nós poderemos fazer um trato cultural menos agressivo e já logo começar novamente aquela lavoura a produzir. Tem outras que nós deveremos fazer o arranquio também. Então são diversos projetos que nós estamos trabalhando. No entanto, nós queremos deixar para o produtor exatamente a confiança de que a sua representação, o Conselho Nacional do Café, está pronto para estar ao seu lado e junto com o governo, tanto do Ministério da Agricultura, com os outros dois representantes do CDPC, que é o Itamaraty, e também o Ministério da Economia, juntamente com os representantes da iniciativa privada, apresentarmos um projeto que possa atender realmente agora esse momento difícil de transição das lavouras atingidas pela geada para uma lavoura produtiva. Autoridades da agricultura se reuniram com cafeicultores afetados no dia 23, sexta-feira. A secretária da Agricultura de Minas, Ana Valentim, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, com o presidente da Frente Parlamentar do Café, Emidinho Madeira, sobrevoaram a região produtora de café e determinaram o levantamento de perdas para subsidiar políticas de apoio aos produtores mineiros prejudicados. Depois, eles tiveram uma reunião de emergência em Alfenas, quando foram tratadas das medidas de apoio aos produtores de café. Na reunião da Frente Parlamentar do Café, no sul de Minas, deu para sentir a penúria que os cafeicultores vão passar. O prefeito de Três Pontas, Marcelo Chaves, que é cafeicultor, deu a dimensão do problema. Já vi muita coisa na minha vida em relação à geada, mas nunca tinha visto uma geada sem chuva. Primeira que eu vi, e realmente nesses níveis aí preocupa, né? A gente que está há muitos anos aí já viu muita coisa acontecer, mas realmente eu confesso que para mim foi um pouco de surpresa.
O presidente da Frente Parlamentar do Café, deputado Emidinho Madeira, pediu ajuda dos governos do Estado e federal aos cafeicultores. O café gera muito emprego direto e indireto. Talvez falta um pouco de conhecimento, mas tantos apanhadores de café do norte de Minas, do Maranhão, da Bahia, que vem para cá, que não é região de café, que leva dinheiro para passar o ano, chega lá, contrata um pedreiro para construir, um servente, um material, um móveis, que é recurso aqui indireto da cafeicultura. Às vezes tem cidade que não tem um pé de café, mas que os cafeicultores daqui ajudam a desenvolver outras regiões. Que o governo tem condição de ajudar, a gente sabe que tem. Tem o Fundo Café, que é um recurso da cafeicultura que nós podemos sentar, discutir, pedir uma carência aqui, pedir uma carência ali, 1 ano, 2, 3, para quem tiver seus compromissos, para poder honrar os seus compromissos. A secretária da Agricultura e de Minas, Ana Valentim, disse que já se pode lançar mão de algumas estruturas disponíveis para esses momentos. E o que nós, no governo estadual, podemos fazer de primeira ordem, visto que todos sabem que, infelizmente, além do governo estadual não ter políticas de socorro financeiro para os produtores rurais, o nosso estado também enfrenta uma grande dificuldade. A primeira coisa que nós precisamos aqui é um laudo bem feito, um laudo verdadeiro, um laudo honesto do que está enfrentando, para que a gente possa realmente ajudar aquele que mais precisa. A Embrapa tem um aplicativo que se chama AgroTag, que é um aplicativo que nós vamos usar como outro objetivo no Estado, que seriam vistorias prévias para licenças na área ambiental, mas que eu acredito que também vai poder nos ajudar muito, porque é um laudo que já fica georreferenciado, ministra, já fica no sistema da própria Embrapa. Então, a gente vai pedir esse apoio para a Embrapa, porque essas tecnologias possam trazer mais segurança às cidades, onde você tem uma cooperativa bem estruturada, onde os produtores e os dirigentes atuam da forma com espírito de cooperativismo, aquela sociedade é muito mais organizada e os produtores conseguem enfrentar melhor essas fases difíceis. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se comprometeu com os cafeicultores. Nós viemos aqui para ver, ouvir e acharmos, Emidinho, soluções em conjunto, com muita união, muita união. A gente viu um pouquinho, uma amostra pequena do que foi a geada, a gente viu um cafezal praticamente dizimado, vi também, sobrevoando na chegada, a Varginha, vimos topos de morro bem, baixadas muito queimadas, enfim, como disse a Ana, nós temos que fazer um levantamento muito bem feito, nós temos que sentar e achar uma solução. Não será uma solução única para todos, até porque a geada foi uma geada diferente. Ela pegou diferentes pontos de maneira diferente. No sábado, a região de Patrocínio recebeu uma comitiva de políticos ligados à agricultura que visitaram fazendas da região afetadas pela geada na última terça-feira, dia 20. Deputados federais, o presidente da Frente Parlamentar do Café, Emidinho Madeira, e o deputado federal e representante do Cerrado Mineiro, Zé Vitor, estiveram presentes. O prefeito Deiro Marra acompanhou essa comitiva, que teve também membros de cooperativas da região. Nesta quarta-feira será a vez do vice-governador de Minas visitar Patrocínio. Paulo Brant vem fazer uma avaliação dos problemas causados pela geada do dia 20. Nesta segunda, dia 26, o prefeito Deiro Marra baixou um decreto declarando o estado de calamidade pública em decorrência da maior geada dos últimos 27 anos no município. Ele informou que os levantamentos e estudos prévios realizados por técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura identificaram uma perda de aproximadamente 60% das lavouras cafeeiras. Deiro reiterou a importância de uma integração regional trabalhando em busca de soluções para as perdas e os prejuízos causados pela geada. O primeiro momento é o levantamento com laudos realizado. Então, já autorizamos, através do nosso decreto, a mobilização da Secretaria de Agricultura, juntamente com a Emater, para que nós possamos ter elaboração desses laudos. Todos os nossos produtores, pequenos, médios produtores, que precisarem desse auxílio
né, podem se dirigir aí à Secretaria de Agricultura, né, a Emater, que nós já estamos providenciando esses laudos, as visitas técnicas, né, para fazer esse primeiro levantamento. Esse levantamento realmente vai nos possibilitar ter uma radiografia mais precisa, mais concisa da realidade do que aconteceu. E essa calamidade pública, ela vem exatamente pela dificuldade que isso vai ocasionar nas economias, não só economia ao poder público, economia de uma forma geral. Nós temos uma cidade, como eu disse, mais de 70 e tantos % aí é do agronegócio, e nós sabemos que isso vai afetar do pequeno comerciante, do médio, do grande, né, os produtores, de uma forma geral, estão se retraindo exatamente em função desta necessidade. Precisamos do auxílio, né, da Emater, do IMA, nesse momento, para fazer essa gestão destas informações. E estamos, inclusive, solicitando a direção da Emater em Belo Horizonte para que possa enviar mais técnicos, né, para patrocínio exatamente nesse primeiro levantamento. Estamos buscando agenda, como eu disse, né, no mapa, né, para que o governo federal possa nos atender nas solicitações dos recursos, seja recursos para a cafeicultura diretamente aos produtores, através de linhas de crédito do Funcafé, que nós temos, a fundo perdido para os pequenos, para aqueles que não têm realmente nem a condição de sobrevivência, uma vez que perderam toda a sua fonte de renda, e também, é o caso das próprias cooperativas, né, que atendem também aos nossos produtores, com linhas subsidiadas exatamente para que possam fazer aí a rolagem, né, dessas entregas, desses cafés que não vão ser produzidos até porque é impossível, né? Nós vamos ter safra de 2022 já previamente comprometida e mais ainda 2023. Esse decreto ele vem nessa linha, é uma necessidade. O superintendente da Federação dos Cafeicultores da região do Cerrado, Juliano Tarabal, diz que a entidade ainda está fazendo avaliações dos danos e é cedo para indicar qualquer número. A gente sabe que ela foi uma geada bem generalizada, né, na região, com diferentes níveis de dano, variando de município para município. Aqui em Patrocínio, né, que é o município que é a sede da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, nós acreditamos que tenha sido um dos municípios mais afetados, mas agora é prematuro ainda a gente falar em números, né, muito precisos, porque tem que ser feito um trabalho de levantamento. Então, o que a Federação dos Cafeicultores está fazendo em conjunto aí com as cooperativas e associações que fazem parte da federação? Nós estamos fazendo um mapeamento com imagens de satélite, porque de alta precisão, né, e para isso nós estamos tendo apoio aí da Emater, de parceiros como a Singenta também, que está apoiando a iniciativa, a iCrop, que são empresas aqui da região que trabalham com tecnologia, têm recursos, né, tecnológicos para poder fazer esse levantamento com precisão. Então, tendo essa imagem macro via satélite, a gente vai comparar basicamente uma imagem antes do Parque Cafeiro e uma imagem depois. Aí a gente consegue ter uma área em hectares do que foi atingido. Tendo essa área em hectares do que foi atingido e essa localização de cada área para a gente poder atacar de forma mais focada o levantamento, tem uma necessidade de ser feito aí uma segmentação do nível de dano dessa geada em cada propriedade, em cada área, né? A geada ela tem 4 níveis de dano, né? A muito severa, a moderada e a branda, né? Então nós vamos classificar isso para poder ir formando números, né, Luiz? Formando números de perca de área, de perca de produção, para daí sim a gente traçar as políticas públicas, né? A Frente Parlamentar do Café já está bastante envolvida na causa, estiveram aqui no final de semana visitando alguns deputados, pessoal do Ministério, né, uma comitiva que foi recebida pela Expo Café, e também visitaram aqui Araguari, visitaram a região como um todo, né, para poder fizeram um sobrevoo. O Conselho Nacional do Café também já está mobilizado, né, na figura do presidente Silas.
todas as cooperativas fazendo também seus levantamentos, o Educampo, né, que é o nosso parceiro com o Sebrae. Então, o momento é de fazer levantamentos, né? Não podemos tomar decisões muito drásticas, precipitadas nesse momento, porque tem uma frente fria também que está chegando nessa semana. Nós vamos ficar na torcida, vamos rezar para que não aconteça, mas tem essa frente fria. E tem agora um processo de recuperação que a planta vai passar, de expressão, né, do quão grave foi, para daí sim a gente começar a fazer os trabalhos, recomendações técnicas, políticas públicas, políticas econômicas que vão auxiliar os cafeicultores nessa retomada, né, Luiz? Porque realmente é um dano que para muitos foi de área total, né? Então é muito crítico. A federação, todo o sistema está bastante sensibilizado, estamos focados, né, nesse momento em gerar alternativas para isso, mas é um processo que é lento. A gente tem que trabalhar dia a dia para ir ficando mais claras as maneiras, um plano de ação que nós vamos elaborar, né? De acordo com o superintendente da Cooperativa dos Exportadores de Café do Cerrado, Expocacer, Simão Pedro de Lima, a cooperativa vai na mesma linha dos argumentos da Federação dos Cafeicultores do Cerrado e também vai dar todo o apoio aos seus cooperados. O que foi dito pela Federação dos Cafeicultores, né, de fato, não se tem como precisar ainda a extensão efetiva, né, da geada, os impactos efetivos. Mas o que só pode dizer é que são impactos severos, só que não foram com a mesma intensidade em todas as áreas. Então, há áreas que houve perda de 100%, ou melhor dizendo, houve afetação de 100% da área, né? Houve produtor que teve 100% da área afetada, houve produtor que teve 80%, 60%, 30%, 40%, e houve produtor que também não teve nenhuma afetação. Então, o que nós podemos colocar é que foi grande a extensão e diversos os impactos, né? As consequências. Aquele que teve efetivamente a geada terá sim uma consequência na produção, no estado vegetativo da lavoura, e outros tiveram impactos menores. Então, hoje o que se aguarda são os levantamentos, até mesmo dos órgãos oficiais, né, que estão a campo para fazer esse tipo de levantamento. As cooperativas também estão e outras empresas estão fazendo esse levantamento. E a Emater está cuidando desse trabalho aqui também. A Conab já fez um primeiro levantamento, até publicou o material, mas deixando claro que se trata de um primeiro levantamento, né? Então, hoje seria precipitado estabelecer um percentual. Outro ponto que se observa é o que fazer, né? Não no sentido só agronômico, no sentido da própria atividade cafeeira. O que fazer, né? O a quem buscar. Então, há um movimento, as cooperativas, junto aos órgãos representativos da cafeicultura e até órgãos governamentais, para que se desenvolva uma política voltada para a recuperação dessa área atingida. E quando fala recuperação, falamos em termos econômicos, né? Linhas de crédito para essa recuperação, talvez uma redução nas taxas de juros. Nós temos que lembrar que a cafeicultura ela tem uma linha própria, um fundo próprio chamado Funcafé, que é um recurso não de Tesouro Nacional, é um recurso da cafeicultura que foi construído pela atividade cafeeira. Então, numa linguagem mais genérica, dizemos que é um dinheiro que os cafeicultores geraram. Então, é um fundo que financia a cafeicultura e que precisa ser agora observado se há possibilidade de linhas de crédito nesse fundo para essa recuperação. E contem com a cooperativa. No caso nosso aqui da Expocacer, dos cooperados da Expocacer, a cooperativa está solidária, não no sentido só sentimental, solidária no sentido de atitudes também. Então, estamos entrando em contato com os produtores, fazendo visita às fazendas para também visualizar essa extensão. E caso a caso, produtor a produtor, nós vamos conversar, nós vamos ser parceiros naquilo que nós pudermos contribuir, naquilo que a Expocacer puder contribuir. Já o secretário da Agricultura e de Patrocínio entende como tímidas, por enquanto,
às decisões do governo e que 7% de juro ao ano é uma taxa muito elevada para um tempo de crise. Esse juro que estão colocando de 7,5% em 3 anos de carência não é satisfatório para o produtor. Desde que seja pequeno, médio, grande produtor, não adianta. Nós temos que trabalhar com um mecanismo melhor aí, entendeu? Para que possa ajudar o produtor nessa questão dos juros. O prefeito Deiró colocou isso aí numa reunião que nós tivemos sábado com os deputados aqui em Patrocínio, que estudasse o mecanismo, o juro ser mais acessível para o produtor neste momento. Então eles devem e vão fazer uma comitiva para estar juntamente com a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, juntamente com o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, para que possa estudar a questão desses juros aí, que possa vir beneficiar os produtores nesse momento de maior angústia dessa geada que ocasionou um problema seríssimo para o nosso município e que hoje Patrocínio vai ter um problema muito sério na parte da economia. E o problema é que essa produção agora está comprometida pelo menos até 2024, né? Positivo. 21 nós faz a colheita, entendeu? Mas 22, 23, 24, dependendo de lavouras, vão demorar, entendeu? Tem que erradicar as lavouras, tem lavouras que vão sofrer podas. Então, vai ser vários fatores que vai ser feito o levantamento, porque cada caso é um caso. Então, tem lavoura aí que erradicar, não tem como voltar. E tem lavouras que com uma poda e um decote vai funcionar. Para finalizar, mais uma notícia não muito boa. Espera-se a partir dessa quarta-feira, dia 28, uma onda de frio ainda mais intensa do que a anterior. Será a mais forte desse inverno, o que pode significar mais geada. Mesmo assim, o presidente do CNC tranquiliza os produtores. O produtor, queremos deixar uma mensagem para ele muito positiva. Não se preocupe, estamos cuidando sim do seu interesse. E quando a ministra retornar, já teremos um projeto pronto para apresentar para ela, com base do dia 20 e agora possivelmente dia 29 e dia 30. Mas o importante estamos atentos, estamos cuidando, estamos com toda a atenção voltada para esse momento que passam os nossos produtores de café. Agradecemos a você pelo prestígio. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e dar aquele like. E você pode compartilhar também esse material. Muito obrigado e até a próxima edição. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, com alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro. 1 por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios para você. Disque Areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa.